raciocínio anterior, eu só não recordo se foi o sobrinho ou se foi o filho deste Becquerel, que venceu o Prêmio Nobel de 1903, com seus estudos e pesquisas, junto com a Marie Curie e o marido da Marie Curie, que, aliás, também morreram pelas suas pesquisas com radiação do urânio, não é? Marie Curie morreu, se não me engano, em 1936, de leucemia provocadas por esses estudos. E o Becquerel, filho ou sobrinho deste aqui que vocês estão vendo, que estudou efeito fotovoltaico, não é? Ganhou o Prêmio Nobel de 1903. Agora nós vamos começar aqui entrar mais a fundo para vocês entenderem o efeito fotovoltaico e depois nós explicarmos de forma bem clara para vocês por que a química é tão importante. Né? Aliás, a química é o pai, a mãe, o avô, a avó de tudo que existe, tá, galera? É uma disciplina relegada em segundo plano, mas é bem simples, né? Sem química nada existe. Nada existe e nada se desenvolve. Todo e qualquer material, 100%, tem em toda a sua cadeia ou em parte de sua cadeia o seu desenvolvimento em um laboratório de química, tá? Com os seus diversos profissionais. Alguém quer fazer alguma pergunta até aqui? Para nós não deixarmos escapar nada. Só quero falar que é o filho dele, pelo que eu vi. É o filho? Maravilha. Que coisa linda, né? Isso é espetacular. É espetacular. E o pai e filho ligados, não é? Por duas pesquisas tão importantes para a humanidade, centenas de anos depois, não é? Mas esses dois, apesar de franceses, não é? Nenhum perdeu a cabeça. Né? Aliás, vamos dar, eu gosto de dar uma quebrada nas aulas. Vocês aí, galera, qual é o grande pesquisador, sem olhar no Dr. Google aí? Esses vocês têm que saber. Qual é o grande pesquisador, conhecido como pai da química, que perdeu a cabeça na França? E quando eu falo perder a cabeça, não é perder a cabeça por mulher, tá? É perder a cabeça de forma literal na guilhotina. Mateus, tô achando que tu conhece pela tua cara que tu sabe. É tu mesmo. João? Não tenho certeza, professor. Manda. Lavoisier? Isso aí, Lavoisier. Lavoisier perdeu a cabeça, infelizmente, na Revolução Francesa, né? Na verdade, quando acontecem algumas revoluções, vocês estão me enxergando ou estou com a câmera desligada? Estamos enxergando. Galera, o Lavoisier, que é conhecido como pai da química, porque depois dos seus estudos sobre gases, não é? A química começou a ser conhecida como uma ciência. Não é? Aliás, qual é que é o enunciado do Lavoisier, João? Manda aí. Na natureza... Nada se cria, tudo se transforma. Nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. É isso aí. E vocês ainda não chegaram lá, na verdade, é a teoria principal do tratamento de resíduos berço a berço, ou seja, aquela teoria que você deve utilizar um material do início da sua vida útil, não é? Não tendo nenhum tipo de morte. Nós temos aí algumas utilizações de materiais que é do berço à morte. Não é?
E a teoria cradle to cradle é do berço a berço, a utilização total. Mas vamos lá, vamos voltar à vaca fria. A vaca fria. O efeito fotovoltaico ele tem tudo a ver com as ligações químicas, tá? E de forma especial ligação covalente, tá? Pois os semicondutores eles têm uma banda de valência cheia, vocês vão entender depois, e uma outra vazia, uma outra banda de condução que é vazia, tá? Esses band gaps de semicondutores, eles se relacionam o quê? A quantidade de energia necessária para um elétron realizar uma transição, certo? E aqui vocês vão entender muito melhor a transição de um elétron do que eu encher o saco com vocês, com Linus Pauling. Lembrando que a 0 graus, os semicondutores se comportam como isolante, tá? 0 graus Kelvin, que pelo menos teoricamente ele existe. Com o aumento da temperatura, eles conduzem eletricidade, por isso o termo semicondutores, tá? Quando eles recebem elétrons, fótons da radiação eletromagnética, os elétrons se excitam, tá? Como acontece de forma corriqueira quando os elétrons são submetidos a algum catalisador, que pode ser a luz elétrica ou outro fenômeno. Esse elétron da banda de valência, quando ele recebe esses fótons da radiação, eles saltam de uma banda de condução para outra. E nessa movimentação eles produzem eletricidade. Dentro do quê? Dentro da estrutura cristalina. Tá? E uma célula, um condutor puro, que não contém impurezas, nós chamamos de intrínseco. Tá? Nós temos aqui um esqueminha de uma célula fotovoltaica, para vocês darem uma olhadinha, conhecerem. Nós temos um outro corte de como funciona, com as capas refletoras, os circuitos, os eletrodos. Isso fica para vocês olharem aí, porque nós vamos direto aos processos de dopagem, esses sim, fundamentais, e pura química, galera, como eu falei anteriormente, não é? Ô, Matheus, tu tá me ouvindo? Eu? Sim, tu mesmo, Matheus. Sim. Tá. Você já conhecia os processos de dopagem da fotovoltaica? Superficialmente. Maravilha. Galera, o que são esses processos de dopagem? Tá? Nada mais é que a adição de um elemento, certo? Para que seja realizada uma ligação covalente. Nesse processo específico do condutor do tipo P, tá? Como é que é feito? Como acontece isso aí? Nós temos o silício, que possui 4 elétrons na camada de valência. João, o que é a camada de valência, João? Eu acho que você está por dentro da química um pouco. A valência, tá? É aquela camadinha onde ocorrem as ligações químicas, tá, galera? Como ele possui 4 elétrons na camada de valência, ele necessita de mais 4, não é? Para estabilizar, né? Na ligação covalente, a camada de valência ela se estabiliza com o quê? Com 8. Não é? Com 8 elétrons na camada. Se, ao invés de nós adicionarmos um elemento que só tenha 4 elétrons, nós adicionarmos um elemento com 5 elétrons na camada de valência, e de um modo específico, porque são os mais utilizados, o fósforo ou o arsênio, o que vai acontecer com esse quinto elétron? Ele vai ficar como uma partícula expectiva
fracamente ligados, né? Aqueles 8 elétrons que estão ali tranquilos, não é? Estabilizados na camada de valência, tá? Como ele vai estar fracamente ligado ao semicondutor em temperatura ambiente, e o cristal dopado com esse material, ele fica, obviamente, carregado negativamente, e por isso nós chamamos de condutor do tipo N. Agora vamos ver o condutor do tipo P, para nós chegarmos depois aos slides de como ocorre a criação, né? Como nós criamos, como é formada a energia fotovoltaica. Né? E galera, para quem não lembra, não recorda direitinho, na camada de valência, o que é a camada de valência? Na verdade, é um número que indica a capacidade de determinados elementos de se combinarem com os outros átomos, tá? Essa capacidade de se combinarem, ela é medida pelo quê? Pelo número de elétrons que o átomo pode dar e pelo número de elétrons que o átomo pode receber ou compartilhar, que inclusive é algo bastante comum nas ligações covalentes, né? Que é o compartilhamento de elétron, né? De forma a constituir uma ligação química. Nesse caso, isso está relacionado também com o quê? Com os espaços omissos, né? Nas camadas eletrônicas dos átomos, e por isso que é possível esses fenômenos que nós estamos conversando aqui. No processo de dopagem do tipo P, vamos voltar a lembrar que o silício tem 4 elétrons na camada de valência. Mas, nesse caso, a dopagem, ela procura elementos que tenham apenas 3 elétrons na camada de valência, que é o bório e o gálio. Geralmente, o bório e o gálio os mais utilizados. Portanto, o que vai acontecer? Vai ficar faltando um elétron na camada cristalina. Tá? E nas temperaturas ambientes, o que vai acontecer? O semicondutor vai ficar carregado positivamente. Por isso, tá? Semicondutor do tipo P. Tá legal, galera? Professor, Só pode falar. ele não chega a virar um íon, ou chega? Não. Nós temos os íons, tá? Quando acontece outros dos fenômenos com a formação dos cátions e dos ânions, né? Não é a formação do íon, é diferente. Okay. Alguém quer ler a função PN só para nós darmos uma quebrada? Quem fez a pergunta, por favor, já se candidate. Ok. Para formar uma célula solar são unidos 2 semicondutores. Essa união permite, junção PN, a migração dos elementos livres dos semicondutores N para os semicondutores P. Essa migração pode ser paralisada por campos magnéticos que impedem a migração dos elétrons. Ao receber fótons de luz visíveis, os elétrons são energizados. Se unirmos as duas camadas externamente, pode-se aproveitar a energia elétrica formada pela passagem dos elétrons de uma camada para outra. Lê com bastante calma, que isso é muito importante, tá? Tu pode repetir, por favor, mais uma vez? Alô? Leia bem calma a junção PN, que isso aqui é muito importante para vocês entenderem o fenômeno, tá? Para formar uma
célula solar são unidos dois semicondutores. Essa união permite junção PN